Leda Alves e é com imenso prazer que estou de volta aqui no Bom Dia Metrópole, com o nosso quadro de entrevistas sobre conscientização sobre alergia alimentar, que é feito esse programa quinzenalmente. Tínhamos dado uma pausa e estamos de volta. E hoje é com imenso prazer que nós vamos receber a Bruna Mendes Dias. A Bruna é esposa do Rafael, mãe da Fernanda. Ela é idealizadora da Cozinha Inclusiva Delícias da Fê. Logo, logo vocês vão descobrir o que é uma cozinha inclusiva. Por conta dessa cozinha inclusiva, ela já recebeu apelidos carinhosos como bruxinha, como alquimista. Eu costumo dizer que ela faz tudo com quase nada. Não é isso, Bruna? Bom dia! Bom dia, Leda. Prazer estar aqui com vocês. Realmente, tudo com quase nada. É isso aí. A Bruna é formada em psicopedagogia e em educação especial. Atualmente, ela é empreendedora e mobilizadora da causa alimentar e celíaca. E é nisso que nós vamos começar essa nossa conversa. A Bruna trabalhava numa escola e, de repente, algumas situações surgiram e aí ela teve que ser empreendedora em meio a um desafio gigante, que foi a descoberta da doença celíaca dela e da Fernanda, da filha. Bruna, conta pra gente um pouquinho resumido, que eu sei que é difícil, o que é a tal da doença celíaca. A doença celíaca, Leda, é uma patologia autoimune, né, que danifica parte do intestino delgado e acaba interferindo na absorção dos nutrientes, né, dos alimentos, em pessoas que têm a predisposição genética. É estimado que 1 em cada 100 pessoas no mundo todo sejam celíacas. E ela varia de vários sintomas, desde prisão de ventre, diarreia, né, que são os principais, vômitos, aftas, a desnutrição, anemia, fadiga crônica, irritabilidade. Na realidade, são 300 sintomas que estão associados, né, ligados à doença celíaca, e varia de pessoa para pessoa. E o que acontece? Quando nós celíacos ingerimos o glúten, o nosso corpo manda uma resposta autoimune, né, dispara uma resposta imunológica para tentar atacar o glúten, mas acaba atacando o nosso intestino, afetando as vilosidades, né? E quando a gente fala o celíaco, ele não pode de forma nenhuma consumir glúten, tem que seguir uma dieta altamente restritiva de glúten. Mas quando a gente fala em glúten, a maioria de nós, leigos do assunto, entendemos que glúten se resume à farinha de trigo. É isso, Bruna? Não, o glúten ele está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. E também na contaminação cruzada, que a gente sempre fala, né? Não pode usar a mesma buchinha, não pode consumir alimentos preparados no mesmo ambiente que foi preparado algum alimento com glúten, né? Usar o mesmo forno, enfim, são um cuidado, assim, a dieta ela é rigorosa. Sem glúten não pode ter nem traços. Qualquer traço vai fazer com que o nosso organismo tenha essa resposta autoimune. E Bruna, qual foi a primeira descoberta da doença celíaca na sua família? Foi você ou sua filha? A Fernanda, nós descobrimos primeiro a dela junto com as alergias alimentares múltiplas. E isso ela tinha que idade quando ela teve esse diagnóstico, Bruna? 3 anos. Até os 3 anos nós não sabíamos o que ela tinha, né? Porque ela tinha os sintomas característicos, mas nunca tínhamos ouvido falar em doença celíaca ou alergia alimentar múltipla, na realidade. Assim, passamos por diversos médicos até chegar aos 3 anos. Nós fomos ter esse diagnóstico porque a Fernanda teve um choque anafilático por causa das alergias, e daí, por consequência, começou a investigação da doença celíaca. E aí veio o diagnóstico de doença celíaca, e aí eu me lembro muito da Silvia Gessev, do Celíacos MT, que, aliás, hoje é aniversário dela. Parabéns para essa grande amiga de luta, Silvia Gessev. Deus te abençoe, viu, Silvia? Com muita saúde,
e uma longa vida com muita abundância. E eu lembro que a Silvia sempre disse que quando ela diagnosticou o filho dela, Emanuel, com doença celíaca, a primeira pergunta foi: quem estragou o Emanuel? E aí na sua casa também deve ter surgido essa pergunta, né, Bruna? Quem estragou a Fernanda? Eu ou o Rafael? Pois é, aqui até foi a própria doutora Landa que fez a pergunta, né? Ela disse assim, e aí, quem é que estragou? Vamos fazer o exame? E fui eu. Aí acabei descobrindo também que eu sou celíaca e, como eu sempre digo, é um quebra-cabeça que a gente acaba montando, né? São pecinhas que vai se encaixando de sintomas ao longo da vida, né? Que eu sempre tive os sintomas característicos, sempre tive problemas, eu desmaiava muitas vezes. Na minha adolescência achavam que era fricote, frescura para não assistir aula ou para não fazer alguma coisa. Sempre fui aquela criança magricela, magrinha, magrinha, mas barrigudinha. E então foi juntando um quebra-cabeça, né? E com o diagnóstico, eu sempre digo assim que a gente adquiriu a liberdade. A liberdade de saber o que era que estava nos fazendo mal, apesar que tem as restrições, que não podemos sair, comer na casa de alguém, sem ser com nossas marmitas, mas isso a gente pegou o costume, eu digo somos marmiteiras de carteirinha, né? Eu falava isso com a doutora Lana, Bruna, é exatamente isso, um diagnóstico de uma doença celíaca, de uma alergia alimentar, que ambas, né, trazem restrições alimentares, não é nada fácil, mas é libertador, porque só de tirar os nossos filhos das crises, né, que a gente vivia em médico sem saber com o que estava lidando, a partir do momento que você tem o diagnóstico, aí você vai saber como lidar com aquilo. Então, por isso que por mais que tenhamos restrições, como você está dizendo, não comer fora, quando for na casa de alguém, de toda forma tem que levar a marmita por causa da contaminação cruzada, mas já te dá uma grande liberdade de sair da crise e aí você saber exatamente o que você vai poder comer ou não, né? Sim, eu até no começo, Leda, eu entrei em desespero. Eu sempre falo assim, porque eu não sabia cozinhar, né? Então, eu tive que aprender. E eu entrei em desespero porque, assim, a lista não é pequenininha, não é só, eu sempre digo só sem glúten, né? Não é só o glúten, não é só o ovo, só o leite. Nossa restrição é maior, tem o arroz que ela não pode, frutos do mar, amendoim, castanhas, amêndoa, soja, e a lista é longa, como você sabe, né? Não é só a doença celíaca, é isso que a gente fala assim, a gente brinca, né? Só, porque falar só o glúten, mas você falou lá no início, onde está o glúten? Não é só na farinha de trigo. Muitas coisas contêm glúten ou podem conter glúten, né? Seja por traço, seja por contaminação cruzada. E aí, além da doença celíaca, veio a descoberta das alergias alimentares múltiplas da Fernanda. Retoma aí, fala as que você consegue lembrar de cabeça. Vamos lá. No começo tinha duas que depois, graças a Deus, já alcançamos a tolerância, né? Mas arroz, soja, leite e ovo, corantes, frutos do mar, amendoim, amêndoas, todas as castanhas, pistache, avelã, látex, que a látex é a mais recente que nós descobrimos. E antes tinha feijão e milho, que ela não podia também. Hoje ela já adquiriu a tolerância, ela já tolera o feijão e o milho. Para quem não sabia cozinhar, e hoje é idealizadora da Delícias da Fê, que é uma cozinha inclusiva, onde ela faz tudo com quase nada, porque diante da lista que ela mencionou, veja o que sobra de ingredientes para se fazer tanta coisa que ela faz. Bolo de aniversário, salgadinho, docinho, pão, bolo e por aí vai. Ela faz 1.500 coisas. E aí conta para nós como foi, da onde surgiu essa ideia do empreendedorismo com a cozinha inclusiva Delícias da Fê? Como foi esse desafio? A partir de que momento você veio essa ideia realmente? O que te impulsionou para ter essa ideia de criar a cozinha inclusiva Delícias da Fê? Foi assim. Como eu disse, eu não sabia cozinhar, tive que aprender do zero, né? 3 meses jogando fora, literalmente, porque não dava certo as receitas. E
passado, quando eu consegui fazer, né, começar a fazer um bolo, fazer salgado, assim, estava próximo do aniversário de 4 anos da Fernanda. E até então nós estávamos literalmente isolados, excluídos de tudo e de todos, porque as pessoas, eu acredito que por dó dela não poder consumir, não chamavam para as festinhas, não íamos a nada também. E entra a Silvia também, que me deu um puxão de orelha, porque eu chorava, ligava para ela chorando, o que eu vou comer, o que eu vou dar para minha filha, e ela me fez fazer uma lista do que a Fernanda podia, esqueceu o que não podia, do que realmente podia. E quando estava próximo dos 4 anos, eu disse assim, eu vou fazer a festa de aniversário da Fernanda. Tivemos 100 convidados, que desses 100, só 20 vieram. Por preconceito, porque não queriam comer a comida diferenciada. Mas eu disse, eu vou fazer. Só que tinha uma amiguinha da Fernanda, que tinha as mesmas restrições da Fer, porém alérgica a toda proteína animal. E eu disse, eu vou incluir ela também, com todo cuidado, consegui, eu já vinha incluindo ela, porque ela estava ficando um pouco aqui com a gente, porque a mãe dela estava grávida, eu estava ajudando a cuidar da menininha. E fiz a festa realmente inclusiva, né, Leda? Porque ela podia, as duas corriam felizes da vida comendo os docinhos. Então surgiu a ideia da Delícias da Fer para realmente incluir quem precisa, né, de uma alimentação. Foi a partir desse momento. E a Fernanda, eu digo que é a minha principal inspiradora, porque ela me exige cada dia mais coisas diferentes. Olha só que bacana. E aí, a partir dessa ideia de fazer a primeira festinha inclusiva da Fernanda, para que ela realmente tivesse a liberdade de comer, surgiu a cozinha, que hoje é um sucesso, né? Que desde o início que eu conheci, eu sempre fiquei impactada. Eu ficava pensando, meu Deus, como essa mulher faz tanta coisa com quase nada? Porque ela não usa farinha de trigo, ela não usa ovo, ela não usa leite, não usa corantes, ou seja, não usa nada do que costumeiramente as pessoas usam, né, para fazer essas guloseimas de festinhas infantis. E aí criou toda essa produção que hoje você atende quantas e quantas famílias com alergia alimentar, famílias celíacas, e também até uma linha vegana você também oferece, né? Sim, eu tenho também uma linha vegana, né? Além além dos produtos para alérgicos, alimentares, celíacos, eu atendo os veganos, que acabei também incluindo porque eu vejo também essa necessidade, Leda, que muitas vezes eles também não encontram um alimento adequado, apto para eles consumir, né, sem algum derivado animal, e eu comecei a fazer, né. E olha só, você falou lá no início da exclusão, né, de quando você se viu em meio a tudo isso e sentiu aquela exclusão, porque daí os convites não vinham mais, né? E você, de uma certa forma, também é problema você também convidar as pessoas para sua casa, por exemplo, e você ter que dizer assim, olha, você não pode chegar com a mão suja, se você não pode vir no carro comendo um pão normal, que tenha farinha de trigo, e chegar e pegar na minha filha, usar o mesmo copo que de repente a gente vai usar, você teve que fazer toda aquela separação, e realmente não é fácil para ambos os lados, né? Nem para quem tem que fazer essa restrição e nem para as pessoas que realmente não vão entender de imediato. Por isso que eu digo que a conscientização ela é um processo, né, Bruna? Porque as pessoas não sabem, nem você, como você mesma disse, eu não sabia como fazer, eu já não sabia cozinhar, com tantas restrições ficou mais difícil ainda. E você se conscientizar, aceitar, parte muito de nós mesmos aceitarmos aquela condição para que a gente conscientize as pessoas a entenderem, né, Bruni? Sim, e assim, é um processo demorado, eu digo que é de formiguinha, né, Leda? É um processo de formiguinha que a gente tem que ir informando, explicando devagarzinho, né, para cada um com jeito, porque não adianta chegar e falar, olha, isso. A gente vai com jeito, conscientizando, conversando, explicando sobre as restrições. A questão, às vezes, de receber já aconteceu, da pessoa querer eu convidar alguém para almoçar e a pessoa diz, o que eu levo? Só vem você. E a pessoa chegar aqui com um prato de maionese.
Aí eu tenho que dizer, olha, vamos embrulhar bem numa sacolinha e colocar lá no fundo da geladeira, porque a gente não vai poder comer. Aí explico novamente. É difícil, mas tem gente que já acostumou chegar aqui, sabe que tem o copinho descartável nos primeiros momentos, né? Quando vem de viagem, que vai ficar aqui, ou alguma visita, já sabe que eu vou usar os copos descartáveis de início, depois, né? Mas é tudo um processo demorado, mas E esse processo do início, quando você idealizou e realmente colocou em prática a Delícias da Fê, como foi esse início, esse começo? Já teve uma aceitação boa ou foi algo construído ali muito arduamente? Como foi esse começo? O começo foi difícil, Leda, porque além de eu tive que sair do meu emprego, né? Que eu era auxiliar educacional, eu já vinha desgastada com toda a situação que eu vinha vivenciando. Eu tinha sofrido um estresse pós-traumático após o quarto choque anafilático da Fernanda, né? Então eu já estava assim. Então eu disse assim, não, agora eu vou sair. E comecei devagarzinho. No começo, Leda, eu ia de porta em porta do comércio, explicando sobre alergia, apresentando os produtos. Comecei devagarzinho apresentando para um, para outro, mas foi muito demorado a aceitação do público. Porque muitos queriam que eu modificasse. Ah, não, mas eu queria que tivesse ovo. Ah, mas eu queria. Até hoje, às vezes, acontece. Mas eu explico: olha, eu trabalho dentro das restrições alimentares da minha filha e de muitos outros clientes e eu não posso utilizar determinado alérgeno ou determinado produto na minha produção. E as pessoas aos poucos foram compreendendo, né? Aos poucos as pessoas vão entendendo e vão aceitando. E depois que provam, veem que é delicioso, né? Que perde aquela. Como é que é a palavra? Perde Aquele aquela. medo do diferente, né? Isso, o É medo um do diferente. preconceito, de certa forma, né? As pessoas têm um preconceito, né? Quando você fala assim, por exemplo, esse pão ele não é feito com farinha de trigo, é com farinha de grão de bico. A pessoa já olha com aquele olhar torto, assim, tipo, isso presta? O pessoal tem medo de provar, eles acham que vai ser uma coisa sem gosto e sem sabor. E eu sempre digo assim, não é porque é sem glúten, sem tudo, né? Que vai ser ruim, experimenta, come, você vai ver, você vai gostar. E daí muitas pessoas que já provaram sempre dizem assim, nossa, se eu não soubesse que era sem tudo, eu ia achar que era o tempero que era diferente. E aí, aos poucos você foi construindo, né? Colocando novidades, como você mesma falou, né? A sua maior tanto incentivadora como degustadora é a própria Fernanda, que hoje tem 6 anos, né, Bruna? A Fernanda está com 7, né? Fez 7 recentemente. E ela que é a que testa tudo que você faz, e uma vez ela aprovando, pronto, tá aprovado, né, Bruna? Tá aprovado, porque se ela não aprovar, não vai. Eu sempre digo, ela experimenta uma vez, se tu oferecer e ela aceitar de novo é porque tá aprovado, senão... E, Bruna, e nesse tempo que a gente tem vivido agora, eu fui até surpreendida um dia, a gente conversando e você dizendo que você estava de uma forma até curiosa, né, nesse tempo de pandemia, de isolamento, recebendo mais pedidos do que costumeiramente você recebia. Fala aí pra gente, como que estar vivendo esse tempo tão atípico, né? Tão louco que a gente tem vivido, e você vê no teu negócio, naquilo que surgiu como, na verdade, uma cozinha para poder produzir os alimentos que vocês poderiam consumir, que sua filha poderia consumir com segurança, e de repente você vê hoje essa diferença de ter começado lá no começo, tentando fazer as pessoas quererem pelo menos experimentar, e hoje você ter essa alta demanda, esses pedidos assim, que você chegou ao ponto de não estava nem conseguindo produzir para atender todos. Então, Leda, para mim eu fui pega de surpresa também, porque eu não imaginava que nessa época da pandemia ia dar um salto, né, na venda, na produção.
Mas conversando há poucos dias com a Nutri, que é responsável, que me acompanha, né, que é responsável pela rotulagem dos meus produtos e me orienta, eu disse assim para ela, eu não estou entendendo. Eu digo, nossa, graças a Deus deu um salto, melhorou para mim, né, porque eu estava preocupada. E ela disse assim, mas Bruna, é que as pessoas estão vendo a necessidade de uma alimentação mais saudável, livre de produtos químicos, de industrializados. Os teus produtos são gostosos e, acima de tudo, saudáveis. Então, assim, e eu cheguei ao ponto, realmente, eu não dei conta da produção, né? Tô vendo já para contratar alguém para me ajudar, porque realmente não consigo sozinha. E foi assim, ver que é bom ver que as pessoas estão voltando o seu olhar, Leda, para uma alimentação mais saudável, né? E Bruna, é como você disse lá no início que a Silvia falou para você assim, né? Vamos sentar e fazer uma lista do que a Fernanda pode e esquece o que ela não pode. E é o que eu sempre digo em relação à alergia alimentar. Você recebeu um diagnóstico de uma alergia alimentar? Bom, não é. A gente vivencia processos muito dolorosos, né, da nossa própria aceitação que demora, né, a gente entender que a partir daquele momento você realmente vai ter que eliminar muita coisa da sua vida, da sua dispensa, da sua vida. E a gente sabe que o alimento ele é algo muito cultural, né? Você, se eu não me engano, você é da região sul do Brasil, Sim. onde eu imagino que a sua família tenha tido o hábito de sempre estar tomando leite, comendo queijo, comendo ovos, né? Eu Mato Grosso também a mesma coisa. Eu falo que eu era uma bezerra, eu tinha que tomar leite todos os dias. E de repente você recebe, eu na fase da amamentação ainda do meu filho, eu recebo aquele diagnóstico de a partir daquele momento eu não poderia chegar perto de leite, consumir nada de leite derivados. Foi um sofrimento muito grande. E vem aí, depois que você aceita e que você começa a estudar, vem o outro processo doloroso, que é a exclusão das pessoas que acham que você está com frescura, que você está inventando uma dieta e está impondo aquela dieta a toda a sua família, que é frescura de mãe, que não tem o que fazer, que a gente ouve muito isso. Aí vem aquele outro processo, aí a gente se atendo bem ao leite, né? Ele não pode nada com leite. Ah, é intolerante à lactose. Não, são coisas bem diferentes. Então, são muitos processos que a gente passa para chegar nessa conscientização. Mas eu falo que é isso, que tudo tem o lado positivo e negativo. E aí, se a gente for pegar a alergia alimentar, ela trouxe esse ponto positivo para a nossa vida, que foi nos ensinar a comer, não é verdade? Verdade, Leda. Como tu disse, eu sou sulista, né? E sou filha de uma confeiteira. Ah, Minha mãe, confeiteira, fazia salgados, bolos. Então eu cresci no meio do glúten, do leite e de tudo. E eu sempre digo que o alimento ele traz memórias afetivas para nós. E é o meu principal foco é essa questão de trazer as memórias afetivas, mas dentro das restrições, né, Leda? E para nós assim foi, como é que eu vou dizer assim, mudar a nossa visão do alimento, ver que o que nós estávamos condicionados a comer, a nossa cultura nos condiciona, nos foca, né? Ah, é o trigo, é o leite, é o ovo, é trigo, leite, ovo, né? Que é o básico, tudo vai. Até ontem eu estava comentando, conversando com meu esposo, e aí eu disse assim, nós estamos condicionados a isso, né? Basicamente só enxergar isso e não vemos a maravilha do que Deus criou dos alimentos, que são diversos, que a gente pode. Quando eu fiz aquela lista que a Silvia mandou eu fazer, eu comecei a escrever e pesquisar. Olha, pode isso, pode aquilo. Eu digo, nossa, ela pode muito mais do que não pode. Então, assim, eu tenho uma variedade boa. A Fernanda hoje, falando dela principalmente, é uma criança saudável, ativa, coisa que ela não era. Ela não interagia com outras crianças, Leda. Quem vê hoje ela tagarelando, brincando, é difícil acreditar que era uma criança que só chorava e ficava no seu cantinho. Então, assim,
o alimento, as alergias nos proporcionou uma qualidade de vida, assim como a doença celíaca. Eu ouso dizer que hoje eu tenho saúde celíaca, porque eu não consumo glúten, nem traços na minha casa, eu sempre digo, do portão para dentro não entra glúten. E nenhum dos alérgenos que a Fernanda reage. Então eu digo assim, hoje nós temos saúde, hoje nós estamos bem, não vivemos mais dentro do hospital doente, né? Eu não tenho nem palavras para dizer, porque, querendo ou não, trouxe uma qualidade de vida melhor para nós. É isso que a gente fala do diagnóstico ser libertador, porque ele nos traz qualidade de vida. Não é que esses alimentos que nós mencionamos são vilões, né? Os alimentos não são vilões. Sim. São alimentos ótimos para quem pode, para quem não tem problema. Só que o organismo dos nossos filhos, o sistema imunológico deles detecta como um agressor, como um inimigo. Né? Eles são alérgicos, têm essas alergias a essas proteínas e entendem esses alimentos como inimigos. Então, uma vez que nós temos esse diagnóstico e eles são libertos, como você mesma falou, como eu já vivenciei, de vivermos em pronto atendimentos, de médico em médico, sem termos um diagnóstico adequado e nossos filhos sofrendo, e como você falou ali, quietinhos, porque estavam com dor, estavam sempre sofrendo, sempre reagindo. Uma vez que a gente tem esse diagnóstico e a gente tem que excluir esses alimentos, fácil não é, e não excluímos porque eles sejam vilões, mas eles são vilões para o sistema imunológico dos nossos filhos. E aí é onde a gente tem que fazer essa restrição, mas esse diagnóstico chega com essa libertação de nos apresentar, como você mesma disse, uma ampla variedade de outros alimentos aos quais a gente não tinha o nosso olhar voltado para eles, a gente não tinha descoberto eles ainda. E a alergia trouxe isso, né, da gente descobrir quantas outras coisas, como você falou, Deus criou, nós temos aí ao nosso dispor, e nós muitas vezes não usávamos porque estávamos sempre ali no mesmo e não descobríamos essas outras coisas que estão aí ao nosso favor e que eles podem consumir com total segurança, né? Sim, Leda. E assim, é libertador. E da questão assim, depois que eu comecei a fazer os produtos e fiz aquela festa da Fernanda dos 4 anos, muitas pessoas mudaram também o olhar. Começaram a se atentar, entende, Leda? Eu sempre digo assim, a turminha da escola que a Fernanda estuda atualmente é uma turma realmente inclusiva. Porque as crianças, não só as crianças, mas as crianças cobram dos pais que quando tiver festa na sala tem que ter alguma coisa para Fernanda, algo que a Fernanda possa. Então, assim, não só na questão da qualidade de vida, mas eu vejo que nossos filhos conseguem ter um olhar voltado para a empatia. Eles conseguem se colocar e acabam ensinando também a nós, adultos e outros, a se colocar no lugar do outro. Exatamente, foi essa estratégia magnífica que você teve de fazer essa festinha da Fernanda, né, incluindo a todos, outras crianças que tinham restrições e também a Fernanda, claro. E isso eu falo que é literalmente cumprir o que a Bíblia já diz, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, que ela não vai se desviar dele. E eu ainda acrescento, né? E elas vão ensinar os próprios pais. E é elas que levam esse aprendizado, esse ensino para os pais, né? Porque eles aprendem ali, porque a criança ela vai para uma festinha e ela quer mais brincar, se divertir. É lógico que ela quer comida e tal, mas aquilo não é o que realmente prende ela. Ela quer interagir, ela quer brincar. Então, você serve aquele alimento e ela vai descobrindo e vai experimentando, porque a criança ela não tem preconceito, diferente do adulto, né? O adulto que já comeu de tudo e tal, os adultos sempre, mas isso não tem isso, mas isso é feito com leite de vegetal, mas será que isso é bom, sem nem experimentar? Criança não, ela põe a mão e ela já come de cara mesmo, e se ela gosta, ela vai falar, e se ela não gosta, ela vai falar também. Mas é incrível realmente essa empatia, né, que essas crianças, eu falo que essas crianças alérgicas, elas vieram com uma missão mesmo, que é propagar essa empatia, que é propagar essa inclusão. E aí vamos até abranger os veganos, por exemplo, né? Nós não somos veganos, nós lidamos, os produtos veganos nos atendem muito, né, Bruna? Porque muitas vezes eles não têm todos os alérgenos que a gente não pode, então eles nos atendem. Mas a restrição alimentar,
seja por uma condição de saúde, como a gente tem falado, doença celíaca ou alergia alimentar, ou por escolha, ela tem que ser respeitada. É muito importante o respeito, né? Porque às vezes as pessoas acham que, se for por escolha, acham que é frescura. Se é por causa de uma condição, né, como a celíaca ou a alergia alimentar, também julgam e digam, mas é frescurite aguda. Eu acho importante respeitar a opção de cada um. Eu sempre digo assim, olha, é vegano, respeita. Não é por causa das alergias, respeita também. Mas um pouquinho, não, um pouquinho vai fazer mal, um pouquinho vai afetar no desenvolvimento, no organismo da pessoa, né, Leda? Exatamente. Até nesse pouquinho que não pode, nessa contaminação cruzada, que você tem toda uma listagem ali de fornecedores das suas matérias, dos seus produtos, dos produtos de matéria-prima que você precisa utilizar para fazer as suas receitas, né, Bruna? Você não pode simplesmente ir num supermercado qualquer e ir lá na prateleira e pegar, por exemplo, ali o polvilho, seja o que for que você usar, por esse risco da contaminação cruzada. E aí, por isso, você tem aí os fornecedores que têm que te fornecer, inclusive, documentos, laudos de que eles têm esses produtos seguros, não é isso? Sim, Leda, toda vez que eu vou fazer uma compra de um insumo, eu já peço para... Primeira coisa, quando eu não conheço, quando é primeiro contato, eu já peço a listinha, faço a listinha de restrições, né, e peço que me informe se contém ou não. E sempre depois que, confirmou, é livre, é seguro, né? Muitos até às vezes estranham quando eu pergunto dos traços de arroz. Porque o arroz não é considerado alergênico, porque é uma condição, uma alergia rara. Mas eu tenho que cuidar os traços, porque a Fernanda reage aos traços, né? E tem outros clientes agora alérgicos a arroz também que reagem aos traços. Então eu peço o laudo, tenho uma listinha aqui, eu tenho no computador salva, eu tenho todos os laudos salvos, eu peço certinho se não vai ter risco de contaminação por nenhum alérgeno, né? Cuido tudo, porque não é, como você disse, não é só eu ir ali no mercado pegar o polvilho tal. Não é, eu tenho que saber se realmente é seguro para mim garantir aos meus clientes que que os meus alimentos não vão ter traços de nenhum dos que eu excluo. E é isso que torna uma cozinha inclusiva. É isso, Bruna? Isso. Tem que ter esse cuidado com os traços, com a contaminação cruzada. Não é só pegar e dizer assim, eu excluo o ovo, mas na mesma cozinha, né, sem cuidados com isso, fazer produtos com ovo. Ou dizer, eu excluo o glúten, mas produz alimentos com glúten, tem contaminação, aí não será inclusiva. Não vai ser apta para quem é celíaco ou para quem é alérgico alimentar. Veja bem, gente, a importância de quando você diz que você tem uma cozinha inclusiva, segura para essa ou aquela restrição alimentar. Ela tem que ser realmente uma cozinha isenta, né, de todo e qualquer traço daquela proteína, daquele alérgeno que você diz ser seguro. Então, como a Bruna está dizendo, né, se você fala que você tem uma alimentação, você produz alimentos zero glúten, zero leite, zero ovo, esse tipo de alimento ele jamais pode entrar na sua cozinha de forma nenhuma para que ela realmente possa ser segura, né, Bruna? Isso, para não haver riscos, né, Leda? Porque, por exemplo, assim, tem muitas pessoas que fazem e usam a mesma buchinha para lavar, né? Mas eu fiz um bolo sem ovo. Vou dar um exemplo, né? Aí foi lá, pegou a buchinha que lavou a forma que usou com os utensílios e as formas com o ovo e lavou a mesma. Já ficou traços, ou só o fato de usar o mesmo forno vai deixar traços. E assim, tem pessoas que são nas alergias que não são tão sensíveis, que não reagem a traços. Mas a grande maioria reage, e reage muito, assim, uma reação muito exagerada, muito forte a traços, né? Então tem que evitar, se vai produzir sem ovo ou sem... por exemplo, a pessoa fala, eu não produzo sem ovo. Então faça tudo sem ovo. Né? Esses dias aconteceu uma conhecida minha me contando que comprou um determinado produto que realmente não tinha ovo na composição. Só que a hora que foi abrir o pacote do pão lá que ela comeu, ela viu que tinha pincelado o pão com ovo.
E a pessoa alegando que não tinha ovo na composição, né? A sorte foi que ela percebeu e não deu para a criança comer. Se ela tivesse dado, a criança teria tido uma reação. Como na maioria dos locais que você vai, se você vai num restaurante ou você vai numa padaria e você pergunta, por exemplo, nesse pão foi utilizado leite? Não, não vai leite de forma nenhuma nesse pão, não, e tal. Aí depois você descobre, por exemplo, que tinha margarina. E aí a pessoa, ela não se atém realmente que a margarina tem leite, né? Que ela é basicamente feita do leite, a margarina, a manteiga, seja lá o que for. Então, isso, essa informação que a gente, mais do que nunca, tem que estar sempre, né, falando para as pessoas, tendo realmente a paciência de explicar. Quando a gente fala de uma restrição alimentar por uma questão de alergia, é muito grave, né? Tem pessoas que podem reagir a um simples toque, fazer um choque anafilático e, se não der tempo, correr para o hospital, ela pode morrer por um simples contato ali com o alérgeno. Às vezes nem ingerir, mas o simples toque naquele alérgeno, né? Já corre esse risco. E aí eu me lembro, a gente já caminhando para o final desse bate-papo, que a gente já está estourando no tempo, quando a gente falava da empatia, da questão das crianças, eu não posso deixar de mencionar, né, das nossas crianças nesse quesito de como eles entendem, né, como eu falo que eles vieram realmente com uma missão de propagarem essa empatia e fazerem do mundo um mundo mais inclusivo, né? Por enquanto, nós somos a voz deles, como eu digo, nós, mães, pais, somos a voz deles, porque eles ainda são muito pequenos. Apesar de que o meu filho Joaquim, de 8 anos, ontem fez uma entrevista comigo e já está querendo ter o programa dele na rádio também, viu? E ele hoje me entrevistava sobre alergia alimentar e fazia cada pergunta que eu quase chorei de emoção. Para você ter uma ideia, a gente falando sobre essa questão de traços, ele me perguntou assim: e quando você pega um produto que está escrito pode conter leite, o que isso significa? Veja só. Então, é o que eu digo, eles têm essa missão magnífica de, logo, logo, eles vão ser essa voz que hoje nós estamos fazendo, né, por eles, de serem essa voz de levar a inclusão e empatia por um mundo melhor e uma sociedade mais inclusiva. E eles são tão incríveis, né, Bruna, que uma vez, eu lembro a primeira vez que você foi na minha casa, pela questão da doença celíaca, eu não podia manusear nada com trigo na minha cozinha, não que vocês fossem comer, porque como a Bruna já disse, né, gente, no início, ela tem que carregar as marmitinhas dela por todo lugar, porque a questão da doença celíaca é muito grave, eles não podem comer em utensílios que já foram contaminados com glúten de forma nenhuma. Então, a minha cozinha não é isenta de glúten. E aí ela levou as marmitinhas dela, mas eu não podia manusear glúten na minha cozinha por um período. Fiz isso, fiz limpeza, tirei tudo que era de trigo da minha cozinha para poder recebê-las na minha casa. E a gente foi almoçar e eu perguntei para a Bruna, né, o que ela levaria para o almoço e ela me disse qual seria o cardápio. Eu procurei fazer parecido para que as crianças se sentissem como se estivessem comendo a mesma coisa. E a gente tem o hábito de comer arroz, e como ela disse, a Fernanda é alérgica a arroz. E a gente sentou para almoçar e eu não tinha feito arroz naquele dia por causa da Fernanda. E aí a gente se servindo, e o Joaquim, né, o meu filho, mamãe, hoje não tem a... Aí ele cortou a frase no meio, e aí ele foi no meu ouvido, eu ia perguntar do arroz, mas não pode, porque a Fernanda não pode comer, né, mamãe? E pronto, né? Eles não questionam, eles entendem. Tanto que você já disse que a Fernanda até fala, né, que o Joaquim cuida dela, né? O Joaquim cuida, ela sempre fala, o Joaquim cuida de mim, mamãe. O Joaquim é meu amigo que cuida muito de mim, eu vou cuidar dele quando precisar. E assim, é lindo isso, ver da criança se colocar no lugar do outro e não querer, mas tem que ter, né? Se colocar. A própria Fernanda se coloca também no lugar do outro, muitas vezes ela diz assim, mas a fulana não pode tal coisa, então eu não vou comer do que ela pode, né? Porque assim, existem outras crianças que têm alergia do que a Fernanda pode comer. Então, exato. O Joaquim fala isso, mamãe, existe alergia à banana? E eu falo, sim, filho, eu conheço crianças que têm alergia à banana. Nossa, graças a Deus que o meu é só o leite, porque eu não consigo ficar sem banana.
Então, a gente consegue fazer eles desenvolverem esse senso também da gratidão, né, Bruna? De agradecer. Eu sempre disse isso, né? Sempre ensinei isso para os meus filhos. Não olhem para o que não podem comer, mas sejam gratos pelo que podem e têm para comer, né? E isso é a cozinha inclusiva Delícias da Fê. Né? Não olhar para o que não pode, mas ser grato por aquilo que pode comer e ser delicioso, né, Bruna? Exatamente isso, falou tudo, Leda, porque é bem isso mesmo. É agradecer pelo que tem, né? E sabe que é delicioso, não é só porque eu faço, mas porque é gostoso, é. Mas é mesmo, é mesmo. Os nossos, quando acabam agora que nós estamos longe mesmo, meu Deus, como faz falta as delícias da Fê na nossa cozinha. Bruna, muito obrigada pela sua participação conosco hoje, obrigada por esse bate-papo incrível, por essa simpatia, pela atenção. Eu vou ficar rasgando cedo aqui, porque eu falo que eu sou sua fã, né? Desde o momento em que a gente se conheceu, eu descobri todas essas alergias da Fernanda e o que você faz na cozinha, como eu digo, faz tudo com quase nada, com muito amor e com muito sabor. Sou sua admiradora, sua fã, assim, incondicional. Muito sucesso, Deus continue abençoando vocês com muito sucesso, que a Delícias da Feira ainda cresça muito, levando inclusão e sabor para a mesa de muitas famílias. Muito obrigada, Leda, pelo convite, e eu digo mesmo de você, porque eu também sou sua fã. Eu te admiro muito, obrigado por ter me convidado para esse bate-papo e poder levar informação, né, a mais pessoas que precisam conhecer mais sobre as alergias, conhecer um pouco mais sobre a doença celíaca. Muito obrigado mesmo, de coração, também sou sua fã, Leda. Um grande abraço, Bruna. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.